tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos, abordando muito da história do Brasil, muita geografia e muito da geopolítica com uma pitada de economia para que você esteja totalmente conectado com o conteúdo que você precisa de fato aprender e memorizar até a data da sua prova. Hoje vamos mergulhar na industrialização brasileira, um assunto muito importante para compreender a realidade econômica e social do nosso país. Esta aula será direta e objetiva, focando nos principais pontos para entendermos como o Brasil se desenvolveu industrialmente e como isso impactou a nossa sociedade. Vamos falar do início da industrialização lá no final dos anos 1800, já entrando ali na Era Vargas em 1930 até 1945. Depois nós vamos abordar o impacto da crise de 1929 na industrialização brasileira. Vamos entender o foco em São Paulo e região sudeste, que aconteceu principalmente ali no início, a industrialização. Vamos entender os efeitos disso e as consequências na questão da urbanização. O governo de Juscelino Kubitschek, a contribuição do governo JK para a industrialização entre 56 e 61 e fechando nessa aula no regime militar. Lembrando que na próxima aula, lembre-se bem, vamos explorar a evolução da industrialização brasileira após o período do regime militar, entrando já no final do século XX e início do século XXI. Lembrando também que temos aulas para trás, onde foca na industrialização da Era Vargas, da era do período do governo de Juscelino Kubitschek e no regime militar. São aulas específicas, focando especificamente em cada um desses períodos e as suas contribuições para a industrialização. Essa aula aqui agora, ela vai ser um pouco mais longa, porque ela vai abordar desde o início da industrialização, como eu falei, lá no final dos anos 1800, e para não ficar tão longa, eu decidi fechar até o regime militar. E na próxima aula, vamos abordar já no período contemporâneo e moderno após o regime militar. Perfeito? É muito importante que você mantenha a concentração, porque o método é o mesmo, sem firulas e sem rodeios. Então você, a cada segundo e a cada minuto, vai ser bombardeado de conteúdo, de informações para você aprender e memorizar. Antes de começar, quero te lembrar que você pode adquirir agora mesmo todos os mapas mentais que estou utilizando nas aulas de Realidade Brasileira e de diversas outras disciplinas. Então, se você está se preparando para concurso público, como o concurso nacional unificado, ou mesmo para vestibulares, é só clicar no link na descrição do vídeo ou fazer a leitura do QR Code que está aparecendo na tela. Você vai acessar o site do Revisão de Concursos e vai poder conhecer diversas disciplinas em mapas mentais para aproveitar nas suas revisões. Então, não perde essa chance. Sem mais firulas e rodeios, vamos direto ao ponto com a nossa aula de agora. Vamos lá. Vamos nos aprofundar agora no primeiro ponto da nossa aula sobre realidade brasileira, o início da industrialização no país. Este momento da história é fundamental para entendermos as bases do nosso desenvolvimento econômico. Antes de adentrarmos na era industrial de fato, o Brasil era uma economia predominantemente agrária, você lembra disso, né? O modelo econômico estava ancorado na produção e exportação de produtos agrícolas, como o café, o açúcar e o algodão. Este modelo era caracterizado por uma estrutura fundiária concentrada, com grandes latifúndios dedicados à monocultura e dependência do mercado externo. Vai pegando tudo aí. Para que o Brasil pudesse competir no mercado internacional, vem comigo, e escoar a sua produção agrícola de forma eficiente, a construção de ferrovias tornou-se imprescindível. As ferrovias possibilitaram a ligação entre as áreas de produção do interior e os portos, além de integrar o território nacional de forma geral. No final do século XIX, o país começa a vivenciar os primeiros sinais de uma transição econômica. A iniciativa privada e o Estado começaram a investir em atividades industriais, ainda que de forma limitada. Tá? Essa mudança foi motivada pela necessidade de diversificar a economia e reduzir a vulnerabilidade externa. Nesse cenário surgem as primeiras indústrias, que eram predominantemente têxteis, alimentícias e de transformações simples. Tá? A indústria de bens de consumo se destacava, dada a demanda interna crescente e a disponibilidade de matérias-primas, que era grande. A
A industrialização enfrentou vários desafios: a falta de capital, a concorrência de produtos importados, a escassez de mão de obra qualificada e a insuficiência de infraestrutura energética são apenas alguns dos obstáculos que a industrialização enfrentou lá nos seus primórdios. As ferrovias começaram a desempenhar um papel central nesse processo inicial. Elas não apenas facilitaram o comércio de produtos agrícolas, mas também estimularam o surgimento de cidades ao longo dos trilhos, promovendo o desenvolvimento urbano e criando um mercado interno para os produtos industriais. Bom, este período de transição foi muito importante porque lançou as fundações para o desenvolvimento que viria a seguir da industrialização brasileira. A construção de ferrovias, como você bem pode ver, no início da diversificação econômica, por meio da crescente demanda de produtos de classe simples, foram os primeiros passos para que o Brasil se transformasse de uma economia agrária em uma economia mais complexa, com a indústria como um dos seus pilares. Agora vamos nos aprofundar num ponto muito importante da nossa aula sobre realidade brasileira. Vamos analisar a Era Vargas, que foi uma fase decisiva na industrialização do Brasil. Lembrando que temos uma aula voltada só para a industrialização da Era Vargas, mas aqui nós vamos também abordar seus principais pontos, ok? Então vamos lá. Getúlio Vargas subiu ao poder em 1930, num período de grande turbulência política e econômica. Com a crise de 29 e a subsequente queda dos preços do café, a economia brasileira enfrentou um momento de muita fragilidade que exigia muita atenção do governo. Vargas, então, adotou uma política de nacionalismo econômico, porque ele acreditava que o Brasil deveria ser autossuficiente e menos dependente das importações estrangeiras, dos produtos que vinham de fora. Então, para alcançar esse objetivo, era necessário criar uma base industrial muito firme e sólida no país. Durante a Era Vargas, o Estado desempenhou um papel fundamental na criação de infraestrutura e na promoção de indústrias de base, como as siderúrgicas, químicas e de energia. A construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, é um exemplo emblemático dessa política. Então, veja bem, a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que nós já abordamos na aula de industrialização no período Vargas, que aconteceu lá em Volta Redonda, é o exemplo emblemático dessa política, perfeito? Vargas promoveu uma intervenção do Estado da economia por meio da criação de agências reguladoras, estatização de empresas e implementação de leis trabalhistas. Veja bem, essa é uma característica marcante, perfeito? Essas ações buscavam não só estimular o crescimento industrial, mas também proteger os trabalhadores e garantir estabilidade social. Esse é o termo. Um dos objetivos das políticas varguistas era consolidar o mercado interno, a criação de uma infraestrutura de transporte e energia, juntamente com uma proteção aduaneira e o fomento da indústria nacional. Tudo isso foi essencial para cumprir esses objetivos. Os investimentos nas indústrias de base teve um impacto significativo na economia brasileira. Ele não só estimulou o crescimento industrial, mas também iniciou a urbanização e a modernização da sociedade brasileira, trazendo mudanças na estrutura de classes e no perfil demográfico do país. Vargas também era conhecido pela implementação de uma vasta legislação trabalhista. Lembre-se disso, incluindo inclusive leis que regulamentavam o trabalho feminino e infantil, o salário mínimo, a jornada de trabalho, férias remuneradas e a carteira de trabalho. A Era Vargas foi um período de muita transformação e de centralização do poder. As políticas de Vargas colocaram o Brasil no caminho da industrialização, estabelecendo as bases para o desenvolvimento econômico que viria a seguir. Ao investir em indústrias de base e infraestrutura no país, o governo Vargas não apenas moldou o perfil econômico do Brasil, mas também, e principalmente, claro, o social, com efeitos que ainda seriam sentidos por muitas décadas adiante. Agora vamos nos aprofundar e detalhar o terceiro tópico da nossa aula, que é o impacto que a Grande Depressão iniciada com a crise de 1929 teve sobre a economia brasileira e seu processo de industrialização. Perfeito? A crise de 29, você sabe o que foi? Bom, ela foi iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que desencadeou uma grande depressão econômica, a maior e mais importante
crise econômica do século XX. Essa crise teve repercussões globais afetando a economia de todo mundo, inclusive a do Brasil. Só que antes da crise, o Brasil tinha uma economia fortemente dependente da exportação do café, ou seja, um produto que era vendido para fora, café que era exportado do país. Esse produto representava a maior parte das nossas exportações e era crucial para a entrada de divisas estrangeiras no país. Bom, a economia brasileira estava, portanto, muito vulnerável a qualquer flutuação do mercado internacional, principalmente no mercado do café. Olha, dependia em grande parte, o principal produto rentável do Brasil era o café, então estava totalmente vulnerável a flutuações do mercado estrangeiro. Inclusive, temos uma aula falando apenas da economia cafeeira para você entender muito mais desse contexto. Então, não esquece de aproveitar também essa aula que está com um conteúdo imperdível, perfeito? Agora vamos entrar mais na crise de 29, detalhando um pouco mais. Com essa crise, a demanda por café despencou, já era de se imaginar, né? E os preços internacionais caíram drasticamente, ou seja, começaram a deixar de comprar. Isso teve um efeito devastador nas receitas de exportação do Brasil. Muitos cafeicultores enfrentaram a ruína. O governo então se viu com um grande excedente de café que não conseguia vender, ou seja, o café lá estocado, acumulando, se perdendo, então perdendo seu valor e ainda mais, perdendo o produto. Diante dessa situação, o Brasil acabou sendo forçado a diversificar sua economia, então tinha que fazer alguma coisa. A necessidade de encontrar outras fontes de receita e de criar empregos para a população que dependia da indústria do café se tornou urgente prioridade. Essa diversificação incluiu o estímulo ao desenvolvimento de outras culturas agrícolas e, mais importante para a nossa discussão, o investimento na industrialização. A crise acabou acelerando o processo de industrialização brasileira de várias formas. Com a queda das exportações, houve um declínio na importação de bens estrangeiros, o que criou um mercado interno para os produtos fabricados no Brasil. Além disso, o governo começou a usar suas reservas de café como garantia para obter empréstimos que financiaram a construção de infraestrutura e a expansão da indústria. Bom, o Brasil buscou autossuficiência em setores estratégicos, como têxtil, alimentício e metalúrgico, para tentar reduzir a dependência de produtos estrangeiros que tinham que ser importados aqui para o Brasil. O crescimento desses setores foi incentivado por políticas protecionistas e pelo investimento direto do Estado. Vou repetir essa frase que é muito importante. O crescimento dos setores. Que setores? O que acabamos de abordar. Têxtil, alimentício, metalúrgico. O crescimento desses setores foi incentivado por políticas protecionistas e pelo investimento direto do Estado. Então, para fechar mais um tópico da nossa aula, a crise de 1929, funcionou como um catalisador para mudanças significativas na economia brasileira que viria depois. A necessidade de reagir a essa crise que aconteceu levou a uma reestruturação econômica que favoreceu a industrialização e o desenvolvimento de um mercado interno mais robusto. Essa diversificação econômica foi fundamental para a formação do Brasil moderno e é um exemplo clássico de como as crises podem acabar gerando oportunidades para reformas estruturais e crescimento. Perfeito? Agora vamos ao quarto ponto da nossa aula. Vamos detalhar e entender como a industrialização no Brasil se concentrou principalmente em São Paulo e na região sudeste e quais foram as implicações dessa concentração. Quais foram as consequências para o desenvolvimento do país? Bom, São Paulo emergiu como um coração da industrialização do Brasil. A cidade, já um proeminente centro de comércio de café, utilizou a riqueza gerada por esse comércio para financiar o financiamento de um vasto setor industrial. O capital acumulado pelos barões de café foi essencial para a instalação de fábricas e para o investimento em infraestrutura urbana. O café não apenas financiou diretamente a industrialização, mas também criou as condições socioeconômicas para o crescimento industrial. As fazendas de café foram uma fonte de mão de obra devido ao êxodo rural e também proporcionaram um mercado interno para os produtos industrializados. Bom, a região sudeste, principalmente São Paulo, tinha várias vantagens geográficas e infraestruturais que acabaram favorecendo a concentração industrial nessa região. Por exemplo, a proximidade com o Porto de Santos, o maior da América Latina, acabou facilitando tanto a importação de máquinas e insumos quanto a exportação
de produtos manufaturados. Além disso, a região já contava com uma rede de transporte já mais bem desenvolvida, incluindo já ferrovias e até mais tarde rodovias. A industrialização estimulou a urbanização, que foi acelerada. São Paulo, em particular, viu sua população crescer exponencialmente com a chegada de imigrantes de outras partes do Brasil e de imigrantes internacionais. Este crescimento populacional alimentou a demanda por bens e serviços, o que acabou impulsionando ainda mais a economia do local, da região. A concentração da indústria no Sudeste teve efeitos colaterais significativos. Enquanto essa região se desenvolvia rapidamente, outras partes do Brasil não experimentavam o mesmo grau de desenvolvimento econômico. Então isso acabou deixando muito claro as desigualdades regionais, acabou contribuindo para que houvesse o surgimento das desigualdades regionais, um problema que assola o Brasil até os dias de hoje. Bom, a escolha de São Paulo e o Sudeste como centro de industrialização brasileira foi um momento decisivo na história econômica do país. Esse processo trouxe avanços significativos em termos de desenvolvimento industrial e urbanização, mas também trouxe muitos desafios, como o que já acabamos de mencionar, as desigualdades regionais e a dependência econômica de um único setor. Agora, sem parar nenhum instante, sem firulas e sem rodeios, te entregando com todo o conteúdo que você precisa aprender e memorizar até a sua prova, vamos chegando ao nosso quinto tópico. Agora vamos detalhar na nossa aula o período do governo de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, e o seu papel na industrialização brasileira. Não podíamos começar esse tópico sem nos referirmos ao termo 50 anos em 5. Lembrando, antes de prosseguir, que também temos uma aula exclusiva do processo de industrialização no período de Juscelino Kubitschek. Vem comigo. Juscelino Kubitschek, presidente no Brasil de 1956 a 1961, ficou famoso pelo seu plano de desenvolvimento conhecido como 50 anos em 5, que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico do país. JK prometeu modernizar o Brasil, expandindo a indústria, a energia e a infraestrutura de transportes. Uma das principais estratégias de JK foi atrair capital estrangeiro para financiar esse crescimento. Presta atenção. Ele implementou políticas que incentivaram empresas multinacionais aqui no Brasil. Essas políticas incluíram isenções fiscais, subsídios, garantias de lucratividade para todos esses investidores e para que esses investidores estrangeiros pudessem vir investir aqui no Brasil. Um dos setores que mais foi influenciado foi o automobilístico. Empresas estrangeiras instalaram fábricas no Brasil, que não só acelerou a produção de automóveis, como desenvolveu outros setores, como a de autopeças e a siderúrgica. Esse desenvolvimento foi emblemático da modernização que JK desejava. E para apoiar essa expansão industrial, o JK investiu pesadamente em infraestrutura. Mas pesadamente mesmo, tá? A construção de estradas, como a famosa rodovia Belém-Brasília, facilitou a integração nacional e o desenvolvimento econômico. Essa infraestrutura permitiu que produtos e pessoas se movessem pelo país mais facilmente, unindo regiões distantes e promovendo o comércio interno. Bom, outro projeto marcante de seu governo foi a construção de Brasília, óbvio, né? A nossa capital federal, inaugurada em 1960, Brasília representou uma visão de progresso e modernidade e foi parte do esforço para promover o desenvolvimento do interior do Brasil. Os investimentos em infraestrutura e a expansão da indústria automobilística tiveram um impacto profundo na economia brasileira, gerando empregos e estimulando o crescimento econômico. Mas, além disso, a presença de marcas estrangeiras ajudou a integrar o Brasil no mercado global. Apesar do crescimento econômico, o governo de JK também enfrentou muitas críticas, tá? Nem tudo foi flores. A abertura para o capital estrangeiro gerou preocupações sobre a dependência econômica e a dívida externa do país começou a crescer significativamente. Além disso, alguns argumentaram que o foco nas indústrias automobilísticas e na indústria pesada não atendia adequadamente à necessidade das camadas mais pobres da população. Ou seja, eles diziam que não adiantava nada investir na indústria automobilística se as camadas mais pobres não conseguiam ter acesso a esses produtos. Bom, para fechar, o governo de JK foi um período de muita transformação para o Brasil. Sua abordagem para o desenvolvimento industrial, especialmente no setor automobilístico, deixou um legado de modernização e integração, mas também de desafios econômicos e sociais.
O impacto dessas políticas é sentido até hoje e continua a ser um tópico de debate sobre o caminho do desenvolvimento nacional. Agora vamos para o nosso sexto tópico, a industrialização durante o regime militar. Lembrando que também temos uma aula exclusiva só sobre esse assunto. Neste ponto da nossa aula de realidade brasileira, vamos entender o regime militar especificamente no que tange à industrialização e seu desenvolvimento no contexto de uma ditadura militar. Bom, o golpe militar de 1964, resultou em uma mudança drástica na governança do Brasil, instaurando um regime autoritário que durou até 1985, tá? Esse período foi marcado pelo fortalecimento do papel do Estado na economia e por políticas desenvolvimentistas muito agressivas, com o objetivo de transformar o Brasil em uma potência industrial. Vou repetir porque é muito importante você entender esse termo. O período do golpe da ditadura militar foi marcado pelo fortalecimento do papel do Estado na economia e por políticas desenvolvimentistas agressivas, com o objetivo de transformar o Brasil em uma potência industrial. Os militares adotaram o que ficou conhecido como o milagre econômico, que foi um período de crescimento acelerado entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Esse período foi caracterizado por altas taxas de crescimento do PIB. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de, veja bem, investimento estrangeiro, endividamento externo e incentivos fiscais para o setor privado. Os militares concentraram esforços na expansão da indústria de base, considerada fundamental para o desenvolvimento econômico e a segurança nacional. Isso incluiu setores como siderurgia, petroquímica, energia elétrica e telecomunicações. Vamos repetir? Setores como siderurgia, petroquímica, energia elétrica e telecomunicações. Grandes projetos de infraestrutura, como a construção da rodovia Transamazônica e a usina hidrelétrica de Itaipu, foram emblemáticos nessa fase. O regime militar buscou a sua autossuficiência em vários setores, continuando a política de substituição de importações iniciada décadas antes. O objetivo era reduzir a dependência de produtos estrangeiros e fortalecer a economia interna, a economia nacional do Brasil. Embora esse período tenha visto avanços significativos na capacidade industrial interna do Brasil, ele também intensificou uma grande desigualdade social e econômica. As políticas econômicas favoreciam os ricos e classe média urbana, enquanto a maior parte da população, principalmente a rural e a urbana de baixa renda, não se beneficiava em nada do que tudo aquilo que estava acontecendo para a classe alta da população. Bom, o regime militar era caracterizado pela repressão política e pela censura, o que limitava muito a oposição e a crítica a todas essas políticas econômicas e sociais desse governo. Isso incluía a repressão a sindicatos e movimentos trabalhistas, por exemplo, o que impactava nas condições de trabalho e a luta por direitos trabalhistas. E para concluir esse tópico, resumindo, a industrialização sob o regime militar foi um período de contrastes. Por um lado, houve avanços significativos na infraestrutura e na capacidade industrial do país. Só que, por outro lado, esses avanços vieram a um custo social muito elevado e sob uma repressão política muito intensa. A dívida externa cresceu e muitos dos problemas econômicos e sociais gerados foram agravados, na verdade, durante esse período. E esses problemas causados ainda é um desafio para o Brasil nos dias até nos dias de hoje. Vimos então que a industrialização brasileira foi um processo gradual, que começou tímido, mas ganhou força com políticas governamentais e eventos econômicos globais. Na próxima aula vamos explorar a evolução da industrialização brasileira após o regime militar, entrando já no final do século XX e início do século XXI. Antes da questão que vamos resolver para fechar com chave de ouro a nossa aula, quero te lembrar de deixar sua curtida do vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Todas essas ações vão me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade direto ao ponto, focando no que você realmente precisa aprender e memorizar até a data da sua prova. Só lembrando, mais uma vez, que o link para adquirir os mapas mentais dessa aula e de todas as outras aulas, tanto da disciplina de Realidade Brasileira quanto de diversas outras matérias, principalmente você que está estudando para o Concurso Nacional Unificado, estão aqui na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na tela. Perfeito?
Então, sem mais firulas e rodeios, vamos à nossa questão. Considerando o processo de industrialização brasileira e seu desenvolvimento histórico, assinale a opção correta. Você vai ler as alternativas e depois volta aqui, dá pausa no vídeo, resolve a questão e volta aqui para nós resolvermos juntos a questão. Eu tenho certeza que você acertou escolhendo a opção da letra B. A crise de 29 levou a uma diminuição das exportações de café, o que era a base da economia brasileira da época. E como resultado, houve um impulso para a diversificação da economia e, consequentemente, para o desenvolvimento da industrialização, principalmente com investimento em setores que até então eram muito negligenciados. Tá? A alternativa A está errada porque o investimento significativo do governo na industrialização brasileira só ocorreu décadas mais tarde, principalmente com o governo de Getúlio Vargas. A alternativa C está errada porque, ao contrário do que sugere, o governo de Juscelino Kubitschek foi marcado por uma política de abertura para o capital estrangeiro, que estimulou a industrialização, principalmente do setor automobilístico. A letra D é falsa porque o setor automobilístico do Brasil, de fato, cresceu durante o período militar, impulsionado, claro, pelo investimento estrangeiro e políticas de desenvolvimento industrial. Para fechar, a alternativa E está errada, já que o crescimento do parque industrial durante o período militar é frequentemente criticado por ter aumentado a dívida externa do país e acelerado o processo de degradação ambiental. Perfeito? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Te espero na próxima aula, abordaremos a evolução da industrialização brasileira após o regime militar. Então o assunto aqui hoje continua na aula seguinte, entrando no final do século XX e início do século XXI. Te espero lá.